Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, pelo menos de segunda a sexta. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo e minha amiga, mereça a mim, né? Essa é a sua sina. A minha é fazer esse programa de segunda a sexta para tentar elucidar o que é esse país, o que é esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos aqui tratar de um assunto que é um assunto assim, digamos assim, que ainda é tabu em alguns né, círculos sociais e que, via de regra, é tratado por um viés ou assim muito moralista, né, ou assim muito na questão individual, né, ou seja, como se fosse um problema do indivíduo, né, e não como um problema social, ou seja, um problema que a sociedade tem que encarar. Acho que ambas as discussões são erradas. Tanto tratar esse assunto como um desvio moral, né, como tratar isso como uma escolha, simplesmente uma escolha do indivíduo, são posições que não me agradam e eu não concordo. Mas vamos discutir, né? Vamos discutir, porque eu acho que isso é importante, a gente precisa discutir esse país para tentar encontrar saídas. Eu trago aqui, né, essa discussão, obviamente a gente vai falar aqui sobre a questão das drogas e principalmente sobre o significado atual, né, da chamada guerra às drogas no Brasil, e suas consequências, e para quem, e quem sente essas consequências de fato, que eu acho que é o mais importante. Isso surgiu assim numa notícia que eu vi hoje, né, no Globo, que coloca assim, é uma notícia estava no site G1 e fala sobre São Paulo, que fala que 90% das prisões em massa em 2022 na Cracolândia foram consideradas ilegais pela justiça e arquivadas, diz Defensoria, né? Faz menção à Operação Caronte, lá, uma operação da polícia lá de São Paulo, que fez assim 641 detenções, né, em média assim 15 prisões por dia relacionados aí à questão do consumo de drogas e à questão da Cracolândia, né? E dessas prisões, grande 90% delas, ou seja, 535, foram prisões ilegais, onde não se respeitou o direito da pessoa, né? E aí, ilegal, né, pode ser qualquer coisa, desde você forjar um flagrante, né, até você, né, obviamente, não respeitar os direitos daquele cidadão, porque ainda assim é um cidadão, ah, que não pode ser tratado como coisa, né, como objeto, como, né, enfim, como um não ser humano. Então, eu partir dessa notícia, né, e obviamente, isso é uma notícia de São Paulo, recentemente essa questão da Cracolândia tem sido muito discutido lá pela imprensa, lá pelos paulistanos, né, até porque ela parece que se espalhou pela cidade, o Tarcísio de Freitas, né, fez com aquela proposta de remover o pessoal lá da Cracolândia, né, existe uma questão jurídica, justamente essa questão dos direitos, né, sobre a pertinência ou não de se fazer isso, né? Eu tenho uma posição que é o seguinte, né? Obviamente que as pessoas não podem ficar naqueles espaços, né, consumindo drogas e cometendo crimes,
né? Isso é inadmissível. Removidas, beleza, mas removidas para onde? Para fazer o quê? Isso resolve o problema? Né? Só remover, não. O problema aí do consumo de drogas, todas as drogas, né? Do álcool a chegar ao crack, ela tem formas de ser tratada, né? Uma questão de saúde pública e não uma questão meramente policial, e ela tem uma forma correta de ser tratada. Então, a prefeitura, como as prefeituras fazem, de regra, não é só a prefeitura de São Paulo, tentam remover o problema da zona central da cidade, que é para onde a Cracolândia se expandiu, né? Para tentar tirar, né, a visibilidade daquelas pessoas, porque sem visibilidade não há problema. Mas, obviamente, hoje, no mundo globalizado e aonde existem as redes sociais, onde a circulação, né, das notícias ela se dá em fração, em milésimo de segundo, a invisibilidade é quase impossível, quase. Né? Mas, enfim, essa é a tentativa do governo, lá do governo de São Paulo. Né? Obviamente, é uma forma de não resolver o problema e criar outros. Né? Mas, enfim, aqui a gente vive na realidade do Rio de Janeiro, né? A realidade do Rio de Janeiro é uma realidade que existe a Cracolândia, várias Cracolândias aí, né? Espalhadas pela cidade também, né? A mais famosa ficava lá na Avenida Brasil, né? Agora, ao longo, ficava num ponto, agora parece que está ao longo de toda a Avenida Brasil, e é um perigo para aquelas pessoas, é perigo para quem circula, enfim, é um problema social, um problema da sociedade, que a sociedade tem que encarar como um problema dela. E a melhor forma de encarar não é a forma, né, não é a forma militar. Não é a forma militar. Isso é comprovado. E assim, quando eu falo que está comprovado, é porque o problema cresceu. Né? Ou seja, nós vivemos aí há 35 anos, né, sob essa bandeira da guerra das drogas, e o que se conseguiu? Bom, um problema era o uso da maconha e da cocaína, e agora chegou ao crack. Né? Falando só do problema das drogas, né? Você tinha o tráfico de drogas, falando da realidade, né, do Rio, circunscrito a Rio de Janeiro, né, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem o tráfico de drogas espalhado pelo Brasil, facções em tudo que é Estado, né, e assim, que cada vez mais se armam, se militarizam e se tornam mais agressivas. Né? Então você teve, e obviamente o comércio ilegal de drogas ele não parou, muito pelo contrário, mesmo com toda a repressão a ele. E aqui no Rio de Janeiro, principalmente a repressão a uma facção aí criminosa, e eu vou citar o nome, todo mundo conhece, é o Comando Vermelho. Existe uma política de não citar o nome, não vou citar, existe um nome, essa facção é o Comando Vermelho. Você tem uma repressão assim muito grande em cima do Comando Vermelho, que causa várias baixas neles aí, obviamente, mas o problema do tráfico de drogas e do consumo de drogas não é resolvido. E existe um outro aspecto, né? Além de tudo, além de não resolver o problema, é o custo. É o custo financeiro e é o custo em vida. Olha só, um relatório, assim, vou citar uma matéria aqui do IPEC, né? Do IPE, desculpa, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicadas, que lançou, né, uma publicação, uma pesquisa aí, eu acho que há 2 meses atrás. Essa pesquisa, vou encontrar o nome dela aqui, né? Custo de bem-estar social dos homicídios relacionados ao proibicionismo das drogas no Brasil. Né? Que
diz assim, faz referência, toma como referência o ano de 2017, né? Então, olha só, 2017 aí já são 5 anos, né? 5 anos, opa, 6 anos, desculpa, né? E que o custo, né, dessa tal da guerra às drogas que se implementa no Brasil, mas sobretudo no Rio de Janeiro, corresponde a cerca de 50 bilhões por ano, o que dá cerca de 0,77% do produto interno bruto. Ou seja, a gente gasta 50 bilhões de reais por ano e não consegue resolver o problema. E, assim, além de tudo, né, ou seja, além de você ter esse custo enorme de dinheiro, né, que é despejado aí no combate às drogas e que não resolve o problema, você tem o custo fundamentalmente em vidas, né? Que esse mesmo relatório, né, cita dados aí referentes ainda ao ano de 2017, né, que em média 34% das mortes violentas intencionais no Brasil, ou seja, por intenção, estão relacionados a essa guerra às drogas. Né? E que no território nacional, o Rio de Janeiro lidera essas estatísticas. E depois vem Belo Horizonte, né? Depois Maceió e depois São Paulo. Né? Então, minha gente, assim, é uma guerra que é ineficiente, é uma guerra que custa muito dinheiro, é uma guerra que custa muitas vidas, né? E é uma guerra que não resolve o problema. Então, a Cracolândia é um problema, né, de caráter social que só pode ser resolvido, né, a partir de políticas públicas, né? Então, o Estado tem que agir, né, em cima desse problema, em todo esse problema, e agir não é só remover, né? Porque o que tira o cara permanentemente da rua, né, é o trabalho, moradia, enfim, e é o que possibilita ele ter, né, a condição de sair da rua, né? E sair da rua e, obviamente, deixar as drogas, além de ter o trabalho, além de ter a moradia, ele tem que ter auxílio, né, do sistema de saúde, auxílio do ponto de vista medicamentoso e auxílio também do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. Sem isso, ele não vence o vício. Né? E aí, obviamente, ele vai se tornar estatística, né? Porque um dia a droga vai consumi-lo, né? E ele vai morrer. Né? Ou seja, pelo vício, ou seja, dentro aí dessa lógica da guerra às drogas. Então, políticas públicas são essenciais, né? São programas que os estados têm que fazer para solucionar o problema e não apenas enxugar gelo, que é o que geralmente se faz nesses casos, são políticas adotadas aí para aparecer bem ao gosto da classe média, a classe média preconceituosa nesse Brasil, adora quando a polícia sobe o morro atirando e mata indiscriminadamente, também adora ver, né, quando o pobre leva a polícia, são pessoas pobres, né, geralmente que estão na Cracolândia, remove, né, aquelas pessoas, geralmente negras, geralmente jovens, né, e que ela não tem que ver mais essas pessoas. Então, não existe problema. Então, a guerra às drogas é, sobretudo, uma guerra do Estado e das camadas dirigentes do país, né, contra o pobre. É mais uma forma de você matar o pobre, né, e porque ele que é vítima desse processo, seja através do vício, seja através da bala. E tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas,
Entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!